Meu amigo e minha amiga, então mais um erro que eu verifico aí, né? Do pessoal que me acusa. Não, veja. Depende da possibilidade. Depende do que eventualmente aconteceria. Claro que eu entendo que numa situação de 20 dias. Não adianta a pessoa ver depois e falar que, não, mas no final você está mal. Não interessa, interessa se eu tenho razão. Ou se eu não tenho, né? E sim, em algum momento eu passei por dificuldade, mas eu sempre reconheci que não é sempre que eu vou conseguir responder as coisas rápidas, né? Responder as coisas de maneira rápida. E se eventualmente eu fiquei mal de alguma forma, não quer dizer que isso tenha sido justo em termos de como foi lançado. E, inclusive, pela própria repressão. A repressão é interessante porque a própria repressão demonstrava e trazia mais de um critério e mais de um ataque pelo qual eu poderia ser responsabilizado. Eu não teria como responder tudo, e isso gera um sufocamento, na verdade. Isso gera um gargalo. Ah, não muito aberto, um gargalo semi-fechado praticamente. Mas vamos lá. Não, porque eu cheguei justamente num outro gargalo para tentar resolver essa questão, que era a questão ali, poxa, de repente, um pequeno conjunto de argumentos em 20 dias pode ser que eu conseguisse responder, e seria tolerável eventualmente colocar, para Deus seria tolerável colocar as pessoas em risco nessa situação. Não porque eu ache bonito colocar as pessoas em risco, mas porque eventualmente Deus sugeriria isso uma vez que havia coisas importantes a serem ditas ainda, ok, né? Vamos lá. Então, ok, de repente colocar num determinado período de risco, embora não concordasse, seria eventualmente o sugerível. Isso pode ser. Só que acontece o seguinte: uma situação desde o momento que eu saio do ministério, se eu permaneço, ao invés de sair, eu permanecesse, passa 20 dias, alguma acusação contra mim, eu consigo responder nesse lapso de 20 dias, seria apenas um pequeno conjunto de argumentação, ou de argumentos. De repente, na semana seguinte, haveria mais um pequeno conjunto de argumentos para responder. Ok, isso é plausível. Até, não é uma coisa, talvez, longe ou distante da minha capacidade, mesmo que gerasse algum escândalo, mas daria mais ou menos para conter, seria algo talvez dentro de um patamar suportável. Num segundo momento, essa não é a única possibilidade de acontecer. Dentro de um período de 90 dias, que seria até o início da pandemia, nós temos que levar em conta que poderia, ao invés disso, em relação ao início até nos cerca de 90, na verdade um pouco mais, talvez 105 dias, vamos dizer, até o início da pandemia, poderia haver ali essas acusações contra a minha pessoa. Acontece que se no primeiro momento não vir apenas, vamos dizer, um pequeno conjunto de argumentos que eu levaria 20 dias para responder, não. Poderia acontecer, na verdade, uma ramificação em que haveria vários argumentos, e às vezes até não só levantados por pessoas que eventualmente estivessem na igreja naquele momento, e que poderiam eventualmente me atacar. Não. Haveria uma segunda possibilidade, de eventualmente, inclusive, as próprias pessoas para quem eu pregasse também, eventualmente, bandeassem para esse lado ou cambiassem para esse lado, mas elas também, eventualmente, cogitando de outras possibilidades argumentativas. Então poderia, na verdade, ser um grande conjunto de argumentos. Uma grande quantidade de argumentos que, eventualmente, só iria virar uma bola de neve depois. E sim, se desse grande conjunto de argumentos eu consigo responder apenas uma pequena parte em 20 dias, ou até em menos tempo, não quer dizer que eu vou responder o resto de maneira tão rápida. Então, se eu respondo um determinado pequeno conjunto de argumentos em 20 dias, então o resto que eu não respondi, vou ter que levar mais 20 dias para responder, ou seja, 40 dias de sofrimento, de sofreguidão para essas pessoas em relação aos argumentos anteriores. De repente, eu não digo só sofrimento, mas no sentido de acreditar em algo contra mim a ponto de gerar escândalo. Só que eu só conseguiria, de repente, resolver uma pequena porção. E os outros argumentos, não sei se todos os argumentos restantes eu conseguiria responder em mais 20 dias. Ou seja, as pessoas poderiam acreditar nesses argumentos que eu ainda não respondi em 40 dias. Veja como aqui nesse ponto, realmente, nessa possibilidade, se perderia a razoabilidade da situação. O que eu acreditei naquele momento é que, não, peraí, há alguns argumentos essenciais, no pequeno conjunto de argumentos eu respondi em 20 dias, de repente alguns argumentos restantes eu responderia mais rápido, mas isso não é certeza, porque vai depender de como vai haver o desenrolar. O segundo pequeno conjunto de argumentos pode aparecer só depois. Então, no primeiro momento, vamos trabalhar com checkpoints. No primeiro momento, eu trabalho só com pequeno conjunto. Então, continuando. Se estamos num pequeno conjunto de argumentos
e não foi lançado mais nenhum argumento, apenas um pequeno conjunto, ok, posso resolver em 20 dias. Mas as pessoas não vão acreditar num segundo conjunto de argumentos, porque ele não foi dito ainda. Apenas na semana seguinte, aí eu vou lá e resolvo esse. Sim, isso para mim já poderia gerar escândalo, poderia gerar vários problemas, mas pelo menos se nós pensarmos dessa forma, é algo razoável. É nisso que eu estava pensando. Há outras possibilidades de, mas há argumentos mais espalhados. Não, mas então peraí, vai ser um sofrimento ou podendo gerar escândalo durante 40 dias, e se eu conseguir resolver só uma parte da argumentação, o resto da parte da argumentação não vou conseguir resolver se for tudo de uma vez só, desde o início do período. Nessa possibilidade, não. Claro que mesmo aqui, eu poderia pensar, mas os outros argumentos eventualmente são fáceis, vamos supor, e eu conseguiria de alguma forma responder depois. Pode ser. Só que não quer dizer que necessariamente vai ser algo fácil. Ou a ponto de que se geraria escândalo por mais 20 dias. Então, não é algo, vamos dizer, razoável. A não ser que fossem os argumentos sobrantes, argumentos, vamos dizer, de alguma forma irrisórios. Ou mesmo se fossem duas situações, os argumentos depois, os que sobrariam seriam irrisórios, eu responderia. Mas essa não é a única plausibilidade. Em algum momento eu estava muito isolado nesse pensamento. Eu estava falando, não, mas tudo que eventualmente acontecer vai ser dentro de um prazo razoável. Há argumentos que vão surgir depois. Então, na verdade, eles não vão gerar problema antes. Então, até que, ok, é razoável, posso conseguir fazer isso. Se sobrar algum argumento, eu respondo depois. Ou mesmo que se fosse só um pacote de argumentos, depois só dá problema 20 dias, depois eu respondo o resto. Mas essa não é a única possibilidade. Há a possibilidade de haver escândalo com uma grande quantidade de argumentos já desde o início. E aí, alguma coisa eu consigo responder 20 dias. Tá, mas e o resto que eu não consigo? E que já é sabido pelas pessoas porque já foi manifestado desde antes. E que eventualmente eu vou ter que responder depois. Ou até por tempo, às vezes não só por falta de capacidade necessariamente, mas por tempo. Então eu vou ter que responder no segundo momento. Só que já está gerando escândalo desde o primeiro momento, trabalhando com checkpoints, até o 20º dia, eu não trabalhei com esses temas ainda. E eles foram manifestados. E vão continuar gerando, vamos dizer, gerando escândalo, e vão depender de mais 20 dias de responsabilidade. Mas não, pode se comparar, mas na outra possibilidade, os outros argumentos também iriam gerar escândalo. Claro, mas era um conjunto menor. E a diferença dessa outra situação é que na primeira ocasião, dessa situação em que eu sim estaria justificado, nessa situação há argumentos que já vão gerar escândalo desde o início e que eu não vou responder ou por falta de capacidade ou por falta de tempo. Porque eventualmente pode virar uma bola de neve, inclusive, para as pessoas e elas pensarem em outras coisas. Não só os argumentos que seriam manifestados contra mim a título de pregação. Não só isso. Poderia haver uma pleiade de argumentos. E eu não acho que isso seria. Inclusive lá a questão dos argumentos repetidos. Então, alguns desses argumentos já poderiam gerar efeitos desde antes. E não vão ser endereçados. Às vezes até porque eu não conseguiria fazer tantas pregações para responder tudo dentro desse período de 20 dias, em duas pregações que eventualmente eu fizesse. Eu não conseguiria endereçar tudo. A ponto de que poderia haver mais argumentos que sobrariam. E já estão gerando efeito desde antes, no sentido que já vão gerar dúvida para as pessoas. Qual que é a grande questão aqui? É uma questão quantitativa. Na verdade, é uma questão quantitativa. Porque uma das técnicas argumentativas que usam, que me parece que, porque justamente foi o que aconteceu na repreensão que eu recebi depois, né? Foi um conjunto de argumentos. E aí vocês tentam enrolar a pessoa numa coisa que ela não vai conseguir responder sucessivamente a vários deles. Tem que responder muita coisa. Porque é tudo acavalado, é tudo embolotado, e um pacote para você. Né? É um pacote para você. Claro, na possibilidade de ser algo fragmentado, claro, dá pra gente pensar. Agora, se for tudo junto, unido, não. Tanto que em 2019 seria o meu pensamento, inclusive, de que não seria algo... como é que eu posso dizer? De que não seria algo organizado. Seria algo desorganizado e ainda com a possibilidade da participação da plateia. Né? Eles podendo, inclusive, aumentar a questão argumentativa também, eventualmente com argumentos falsos, e aí eu e o pau come. E aí o pau come, escândalo automático, mesmo situações de argumentos que eu conseguiria responder em 7 dias. Mas nesse interregno de 20 dias, os argumentos que eu não respondi vão sobrar. E vão continuar gerando efeitos. Então, assim, eu não sei, cara. Justamente,
Assim, outra coisa que eu penso que me justifique, nós não temos que analisar simplesmente, porque eu poderia eventualmente me arrepender. Não, peraí. E com a mentalidade de 2022, sim. Quem disse que eu pensaria isso em 2019? 2019 eu pensaria muito, era muito mais provável essa situação que me justifica do que eu pensar, não, os argumentos seriam mais organizados. Não, ia sobrar um tempo para eu resolver as questões irrisórias que de repente de alguma forma escandalizassem. Não, eu ia conseguir. Claro, em 2022 eu consigo fazer um raciocínio mais calmo, talvez com a mente mais tranquila. Em 2019 eu não ia fazer um pensamento desse, eu vou pensar. É escândalo direto o tempo inteiro. E com uma quantidade. Bom, quando eu falo não é centésimo, quando eu falo de centenas, com centenas de argumentos. Centenas não, mas talvez dezenas, né? Talvez dezenas de argumentos. E algo bastante espalhado. Então, em 2019, olha, até pela questão da obediência, mas nem a hipótese de poucos argumentos eu acho que eu conseguiria necessariamente encarar. E se nós aumentarmos a minha capacidade, justamente, aumentando, e mesmo em 2019, se aumenta a minha capacidade para uma obediência quase totalizante, eu tenho um pecado sucessivo, eu também vou olhar para isso e falei, cara, não, provavelmente vai acontecer um monte de argumento sucessivo. Desde o começo, vai espalhar um monte de coisa, já vai haver dezenas de argumentos, eu não vou conseguir trabalhar todos. Rapidamente, a ponto de conter a questão do escândalo, e isso pode acontecer em várias situações, vários escândalos automáticos, vários argumentos de 7 dias, vários argumentos de repente de 20 dias, e aí o negócio totalmente descontrolado. Então, quer dizer, eu não concordo. Mesmo que você aumente a minha capacidade de obediência, eu não acredito que isso vá acontecer. É uma possibilidade que eu contei isso antes, só que eu achava que seria uma coisa mais organizada. Por isso que eu pensei que eu poderia estar errado. Mas essa não é é uma possibilidade, mas não é necessariamente o que iria acontecer, não é necessariamente a realidade do que poderia acontecer. Se nós pensarmos no espalhamento de argumentos, eu não acho que estou errado, não, teria que sair mesmo. Tendo em vista a possibilidade de espalhamento. E de dezenas de argumentos, dos quais muitos eu não conseguiria fazer o controle. Eu não conseguiria fazer controle nenhum. Né? Ou digo, só depois de muito tempo, no caso depois de 40 dias, com argumentos que eu não poderia responder porque já estariam gerando efeitos, né? Na cabeça das pessoas. É porque eu estaria endereçando outras questões, né? Enquanto isso. E, bom, acho que esse é o ponto, né? E imagine que em 2019 eu teria uma mentalidade. Eu acho que digo mais, não é que eu não teria. Em 2019 eu não teria essa mentalidade. Mesmo se você for pensar ou contabilizar na questão de que de repente eu não obedecia de maneira quase totalizante, que é o que eu deveria fazer por obediência ao Novo Testamento. Não é só esse lado que nós temos que analisar, na verdade. Nós temos que verificar que mesmo pela situação que eu tivesse esse dito comportamento, eu farei uma análise. Não, mesmo assim, cara, a possibilidade de não haver exatamente proteção em situações automáticas é muito alta. É alta, ou pelo menos é alta. Alta ou média. É média, alta ou muito alta. Isso tem que levar em conta na situação de 2019. Tem que ser levado em conta na situação de 2019. Isso tem que ser pensado. Ainda com o meu comportamento menor ainda, que não era tão totalizante assim, cara, infazível, não tem nem como. E muito questionável mesmo com a questão que eu sempre falo aí, da questão de um pecado sucessivo. Então, que eu fiz um cálculo diferente. Então, na verdade, o cálculo que eu falo de eu eventualmente estar errado, ele só faria, vamos dizer, sentido na hipótese de uma quantidade média ou baixa de argumentos de maneira organizada e expostos depois a ponto de não escandalizar e não gerar efeito antes. E se gerar efeito tem que ser uma coisa mais controlada, a ponto de que pode gerar escândalo, mas até depois de 40 dias as pessoas aceitarem, seja uma coisa um pouco mais aceitável. Né? E porque eventualmente seria uma quantidade argumentativa não muito alta. Agora, se você pensa de uma maneira espalhada, de uma maneira também espalhafatosa, que a quantidade de argumentos é muito maior, depois de 40 dias eu vou responder com os argumentos já gerando efeito. Eu consigo responder um pequeno bloco argumentativo. Mas o que sobrar vai para 40 dias? Não acho. É que eu estava pensando numa situação menor, uma coisa mais controlável. Mesmo que os argumentos gerassem efeito antes,
Mas ainda assim, seria um segundo bloco argumentativo de uma coisa contida. Então, as pessoas vão sofrer 40 dias, mas tudo bem, porra. São 2 blocos argumentativos que eu conseguiria responder mais ou menos com alguma tranquilidade. E poderia conseguir estancar em parte, não inteiramente, já que eu levaria 40 dias para resolver, mas eu conseguiria estancar em parte o escândalo das pessoas. Pelo menos, né? Eu não essa possibilidade seria também muito impraticável, ou muito imprática. Impraticável talvez não, mas muito imprática, muito de contramão. Mas pelo menos ainda você teria alguma razoabilidade. Mais razoável que isso seria, tipo, primeiro um bloco argumentativo, ninguém sabe o segundo bloco argumentativo, responde em 20 dias, aí o segundo bloco argumentativo. Isso seria o mais organizado. Talvez um pouco utópico. Já gerar resultados desde o início. Poxa, se for uma pequena quantidade argumentativa, ainda nós podemos pensar. Não, mas então, peraí. Se tiver muito argumento que sobra, não... Então, nessa possibilidade, eu acho que não. Eu entendo que estou nessa hipótese, entendo, me vejo, mas justificado é justamente o que todas essas hipóteses que eu no final trago, que eu mesmo acredito, eu entendo que elas me justificam, na verdade. Então eu acho que é uma justificação, acho que não vai. Aí, mesmo nos 20 dias a mais, ainda sobraria argumentos para de repente mais 20. Quer dizer, acho que é uma situação que perderia o sentido, seria justamente uma bola de neve. Então apenas esse complemento aí. E valeu!